Amigos, boa noite, seja muito bem-vindo ao canal Brasil no Ponto News e Mito Brasil. Fazendo esse vídeo aqui, essa live aqui, esses dois canais aqui, tá? Eu vou deixar uma parte da live com ele, porque eu tô com a garganta muito ruim desde semana muito difícil no Rio de Janeiro. Pelo tempo seco, muito difícil, chuva, ao mesmo tempo fica quente, então a garganta não aguentou. E aí eu vou deixar a maior parte da live com ele aqui. Vou entrar algumas vezes aqui para dar alguns palpites, mas a maior parte da live vai ser com ele aqui. Tá ok? Então, vão se inscrevendo, compartilhando, dando aquele like, é muito importante. A sua inscrição e o seu like. E muito obrigado dos inscritos, muito obrigado às pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais. Será que o som tá legal aí? Dá uma olhadinha pra ver se o som tá legal. Tá ok? Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like. É muito importante. E sejam muito bem-vindos ao canal Brasil no Ponto News e Mito Brasil. Ok? Inscreva-se, compartilhe, dê aquele like. Sempre colocando as lives aqui. Pessoal, muito boa noite. Vai lá. A gente está acertando aqui os últimos detalhes, né? A gente sempre prioriza, né, qualidade nas nossas transmissões ao vivo, né? Inicialmente, né? Aliás, começando, né? Vamos voltar do início, né? Começando essa live tanto no canal Brasil no Ponto TV quanto no canal Mito Brasil. Estou me organizando aqui, né? Estou organizando o conteúdo dessa transmissão ao vivo, né? Mas, inicialmente, peço seu like, peço seu compartilhamento e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se nesse canal que porventura você estiver assistindo essa transmissão ao vivo, né? Estamos numa transmissão simultânea, né, em dois canais ao mesmo tempo, logicamente, né? Então, canais esses que colocam Deus, o bolsonarismo, o conservadorismo, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta-feira por volta das 19 horas no horário de Brasília. E por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas desta live, né? Sem mais delongas, né? Eu só estou me organizando aqui, né? Estou organizando aqui as matérias, né? Enfim, dito isso tudo, vamos aos temas. Aliás, antes de irmos aos temas, né? Quero lembrar dos canais que se encontram aqui na descrição. Entre eles estão o Mito Brasil, né? O próprio Mito Brasil, 100% Brasil, o Brasil é Nosso, Brasil 256, Brasil 256, entre outros, né? Então, inscrevam-se nesses canais que se encontram aqui na descrição. É muito importante, pessoal. A gente precisa levar a voz de direita adiante, né? E para isso, né, a gente precisa do seu apoio, de você que está assistindo essa transmissão ao vivo, né? Temos aqui um público leal, um público fiel, né? Sejam todos muito bem-vindos, tá ok? Dito isso tudo, vamos aqui aos temas desta live, né? Lembrando que sempre temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta por volta das 19 horas no horário de Brasília, né? Agora fixamente no canal Brasil no Ponto News, né? Vamos aqui ao conteúdo os temas desta live, né? Primeiramente vai falar sobre Bolsonaro, resumidamente é isso, né? A gente vai falar sobre essa alta que ele recebeu no dia de hoje em São Paulo, né? Além disso, a gente vai falar sobre declarações do próprio, né? Declarações do próprio presidente Bolsonaro, né? Além disso, né, a gente vai falar sobre a Dilma, né? Que voltou a ser assunto no presente momento no Brasil, tá ok? E por fim a gente vai falar sobre a CPMI, trazendo novidades direto de Brasília sobre esse assunto, que é um assunto muito relevante para os dias atuais, né? Vou usar esse termo aqui, né? Enfim, dito isso tudo, vamos aqui aos temas vamos aqui ao conteúdo dessa live, né? Primeiramente vai falar sobre Bolsonaro, né? Eu vou começar por essa matéria aqui, né?
eu estou me organizando aqui, pessoal, então tá tudo assim de última hora, né? Vamos lá. Vou começar por essa matéria que está lá na Revista Oeste, né? Deixa eu ver aqui. Aliás, vou começar por essa matéria que está lá no jornal Pleno News. Bolsonaro deixa o hospital em São Paulo após passar por 2 cirurgias. O presidente fez cirurgia para corrigir um desvio de septo nasal e uma endoscopia digestiva, ok? Tá aqui matéria do jornal Pleno News. Bolsonaro recebe alta e vai para o Palácio dos Bandeirantes. O presidente fez 2 cirurgias, né? Então ele foi direto para a residência ali, praticamente, do Tarcísio, né? Do governo de São Paulo. Além disso, vamos falar aqui, ó. Eu vou mencionar aqui uma matéria que está lá na Revista Oeste. TSE marcar para o dia 22. Para o dia 22, julgamento de recurso de Bolsonaro contra a inelegibilidade. Dia 22, né? É assim, essa sem vergonhice, é assim que eles atuam, né? De forma a fazerem um desserviço ao Brasil. Vou falar dessa forma, né? Então tá aqui, essa terceira matéria tá lá na Revista Oeste. Vou finalizar por aqui, né? Esse primeiro tema, né? Sem mais delongas, né? Enfim, pode mostrar a matéria seguinte para as nossas opiniões. Qualquer outra matéria eu vou trazer ainda nessa live. Gente, aqui, ó. Bolsonaro deixa o hospital e passa depois de fazer 2 cirurgias. Ok? Bolsonaro vai para o Palácio do Bandeirantes com convite do Tarcísio. Bolsonaro, jornal. Tá, gente? Então, muito bacana essa matéria aqui. 3 apenas. Terceira marca para o dia 22. O julgamento do Bolsonaro. Exato. O que é que eu tenho para falar do dia 22? Falar bem rápido, que a garganta de repente tem que sair, porque tem que tossir, é difícil. Exato, vamos lá. Dia 22. Dia 22. Dia 22, que é o assim número do Bolsonaro, dia 22, que era o 2022, né? E eu vejo uma das coisas mais inacreditáveis que a gente está se passando aqui. Estão julgando aqueles pessoal do 8 de janeiro. Estão julgando. E a sentença está sendo longa. Quer dizer, estão julgando pessoas que não têm nada. Exatamente. Claramente você vê uma maldade do SPTF quanto ao presidente Bolsonaro, né? É isso que está acontecendo aqui, né? Eles estão atuando de forma criminosa, de forma militante, de forma a serem extensão desses partidos de esquerda. Resumidamente, pessoal, o SPTF serve a um lado só, né? A um lado só, que é o lado da esquerda, né? Enquanto isso, eles acabam cerceando ali a direita, né? O que nós defendemos? O que nós de direita defendemos? A liberdade de expressão, né? E claramente você vê um SPTF indo contra essa liberdade de expressão, que inclusive é garantida na nossa Constituição, né? Artigo 5º é garantido a liberdade de expressão, opinião não é crime ou não deveria ser, né? Além disso, o artigo 5º também prevê a liberdade de culto e também o direito de ir e vir, não é isso? Continua. Isso aí. Se por acaso o órgão fosse competente, porque aquela pessoa não tem foro privilegiado. Então, por que fazer isso? As pessoas que fizeram maldade, fizeram aqueles vandalismos lá em Brasília, tem que pagar. Sério. Mas as pessoas que estão sendo julgadas ali não tem nada a ver com a história. Certo? Mas o que é que a gente vai dizer? Tem um Deus maior. Não adianta o cara lá fazer uma raiva da sentença dele raivosa. Você vê quando o cara começa a falar. Muita maldade no coração de uma pessoa quando começa a falar. É muita maldade. Estão atuando de forma criminosa, é esse o ponto, né? Isso. E outra, né? Vou revezar aqui contigo, porque a voz dele não tá tão legal aqui. Mas a gente precisa também lembrar,
do julgamento de inelegibilidade de Bolsonaro. Isso. Foi um julgamento inconstitucional, politiqueiro. Inclusive, o próprio Bolsonaro usou essa determinação, né? Ele usou essa declaração para falar sobre o julgamento de inelegibilidade dele, né? Lembrando, pessoal, que é prerrogativa do presidente Bolsonaro a fazer, aliás, no caso na época, né, era a prerrogativa dele fazer a reunião com embaixadores na hora que ele bem entendesse, né? Isso é uma prerrogativa constitucional, está na nossa lei, entendeu? Isso é lei, pessoal, isso é lei. Fazer reunião com embaixadores é lei, entendeu? É lei. Ele poderia fazer na hora que ele bem entendesse, só que aquilo volta para aquilo que eu falei antes, né? O STF, né? Serve a um lado só, que é o lado da esquerda, não é isso? Então, é vergonhoso o que a gente está vendo. As pessoas que não têm nada a ver com a história, pessoas ali que não foram privilegiadas, que deveriam estar na primeira instância, está sendo julgado ali. Você vê o voto do cara, o cara se sente o Victor Valentim, quando ele começa a ler o voto dele, e ele fica ele se empolga, porque ele vai ver ali, que ele está na frente da televisão, naquele momento tem milhares de televisão, uma televisão que, para mim, é uma porcaria, não serve para nada, entendeu? Se a Globo já é ruim, aquilo ali é muito ruim. E outra, né, o próprio Bolsonaro disse, a princípio, que não é prioridade para ele voltar à presidência, né? Segundo uma matéria aqui que eu acabei de ver no Vista Pátria, né? Ele disse que não é prioridade, mas tem muito tempo. Tem muito tempo até a próximo pleito de 2026. O presidente está evitando muito o assunto, até porque ele sabe que há um sistema, né, fazendo um complô contra ele, um complô criminoso, é esse o ponto, né? E o próprio Bolsonaro tem essa percepção, né? Ele não é burro, né? É um político, né? Um político honesto, mas logicamente que sabe do traquejo político, né? Ele sabe jogar o esquema, né? O esquema, assim, de uma forma positiva, vamos dizer assim, né? Entre outras palavras, né, você vê um STF querendo atuar de forma militante a todo momento, né? Eles se julgam incriticáveis, né? Eles se julgam incriticáveis, que é um absurdo, né? Porque você vê, né, se você olhar de forma coerente, de forma assim racional, você vai entender que o ministro do STF é o quê? Empregado. Né? Nossa. Ele é sustentado pela população. Né? Muito se imaginava, talvez, né, no consciente popular, vamos dizer assim, de que o político que acabava sustentando esses programas sociais, sendo que não. É a população mesma que sustenta esses programas sociais que o Lula, por exemplo, promete, né, que é o Bolsa Família. Exatamente, o Bolsa Família não é sustentado pelo Lula, pessoal. É sustentado pela população. É sustentado pela população, não é sustentado pelo Lula. Dinheiro não nasce em árvore, pessoal. Quem sustenta o Lula, quem acaba sustentando o Lula, vamos dizer assim, é a população. A população, é uma vergonha, isso, né? É uma vergonha que o Lula tenha sido candidato, é esse o ponto, por isso que eu insisto nessa tecla. O Lula sequer deveria ser candidato, se tivesse uma justiça competente no Brasil, coisa que não temos. Tanto que o próprio Sebastião Coelho disse o seguinte aqui recentemente, que Vossas Excelências são odiadas. Quer dizer, ele está falando sobre o STF, né? Que, de novo, serve apenas a um lado só. Não pode ser assim, né? Um juiz deveria fazer o quê? Né? Seguir o regimento interno, ser o guardião da Constituição, entre outras palavras, né? Mas não é isso que vemos.
O governo do presidente Bolsonaro foi composto por ministros de forma técnica, né? Ele escolhia ser ministro de forma técnica, né? Diferentemente do que a gente vê agora. Inclusive, quase 40 ministérios. A vergonha isso. Quase 40 ministérios. Outra. Será que o Lula Outra, vamos lá. Todos os ministérios dele? Inflação alta. Preço dos combustíveis aumentando. Isso aí. Vocês acham mesmo que isso já não é por conta do desgoverno? Ou vão culpar o Bolsonaro por isso? É uma vergonha, né? É uma vergonha, né? Querem culpar o Bolsonaro até mesmo pelos atos do 8 de janeiro. Que é um absurdo, né? Então, você vê o tempo todo um sistema querendo fazer um complô criminoso contra o Bolsonaro. É esse o ponto. Agora, tem petista que insiste na ignorância, né? Insiste no antipatriotismo, é esse o ponto, né? Não existe esquerda democrática, é esse o ponto. Não existe esquerda democrática. Afinal de contas, né, o Lula não faz uma crítica, por exemplo, ao regime de Vladimir Putin, né? Regime da Rússia lá, né? Muito pelo contrário, né? Ele falou que se o presidente, entre aspas, russo viesse ao Brasil, ele não seria preso. Isso foi o Lula que falou. O próprio Lula falou também em reunião lá no Foro de São Paulo, né, que tem orgulho de ser comunista. Agora, há muita incongruência entre o cristianismo e o comunismo. Lados opostos. Né? Então, isso é irrefutável. Não tem debate, não tem diálogo. Ponto final. Não existe democracia sem liberdade. Você vê o tempo todo esquerdista falando em democracia, né? Sendo que eles defendem esses regimes totalitários pelo mundo. Não faz sentido nenhum. E outra, né? O PT apoia o PL 2030. O que é o PL 2030? Entre outras palavras, censura. Por mais que o texto esteja escrito lá no projeto, entre aspas, transparência, censura. O que o desgoverno do PT quer? Que a população não venha criticar seu desgoverno. Não venha criticar o PT, né? Para não ficar repetitivo aqui, né? O que o desgoverno do PT quer é o que está sendo feito na Venezuela, Nicarágua, Cuba. É esse o ponto. Você não vê uma crítica por parte do desgoverno ao MST, um grupo criminoso, clandestino, não tem CNPJ, entendeu? Então o Sebastião Coelho disse o seguinte aqui, ó: Vossas Excelências são odiadas. Não à toa, né? Porque a população já está por aqui de fato, né? Com esses que se acham juízes, né? Não são juízes, na verdade, né? São militantes, são criminosos. Ponto final, né? Isso é irrefutável. Porque você vê o tempo todo juízes atuando de forma militante, né? Juízes, entre aspas, atuando de forma militante, enquanto a gente luta aqui pela verdade, né? pela informação, né? Diferentemente dessa imprensa que o tempo todo quer desinformar, né? Você vê, quando sai uma matéria na imprensa, vários outros portais acabam o quê? Seguindo essa matéria. Eles atuam também de forma coletivista, né? A imprensa, no caso, né? Não só o SPTF, no caso, né? Mas quanto à melhora, né, do presidente Bolsonaro, quanto a essa passagem dele pelo hospital, na verdade,
Isso se deve justamente ao atentado que ele passou em 2018, né, em setembro de 2018, né? Assim, há muitas questões a serem resolvidas quanto a isso. Por que que a justiça, entre aspas, se preocupa muito mais com o caso da Marielle do que com o caso do Bolsonaro? A Marielle não era conhecida, pessoal. Não era conhecida. Eu não conhecia quem era a Marielle. Eu não conhecia Marielle. Ninguém conhecia. É esse o ponto. Mas querem envolver o Bolsonaro até mesmo nessa questão da Marielle? Por favor, né? Por favor. Por que há muito mais vontade em querer investigar o que aconteceu com a Marielle do que propriamente o que aconteceu com o Bolsonaro? É esse o ponto. É esse o ponto. Né? Agora, de novo, as nossas instituições estão aparelhadas, estão corrompidas. Estão corrompidas. Né? A maioria dos ministros, entre aspas, que estão lá no STF foram escolhidos por Lula e Dilma. E outra, né? A lei que valia para Michel Temer não vale para o Bolsonaro. Por que eu estou falando isso? Porque o Michel Temer acabou fazendo um indulto, né? Acabou fazendo um indulto, soltando um criminoso lá no passado, né? E o presidente Bolsonaro fez um decreto de graça para o Daniel Silveira, que não é um criminoso, né? E esse decreto de graça não foi respeitado. Como faz? Né? Como é que faz, né, nesse caso? Né? E tem outra, né? A gente está vendo uma situação onde há uma inversão de valores no Brasil, onde querem transformar o certo em errado e o errado em certo, né? Promovida por esse desgoverno do PT, por essa quadrilha do PT. Irrefutável isso, irrefutável, tá? Irrefutável. Tá? Agora, eles marcam para o dia 22, né? É uma vergonha isso aqui, uma sem vergonhice. TSE marca para o dia 22 julgamento de recurso do Bolsonaro. Parece uma coisa infantiloide isso aqui. Infantil. Jardim de infância isso aqui. Jardim de infância. Eles marcam aqui para o dia 22 e no dia 22 eles vão lá e rejeitam o recurso do Bolsonaro. É vergonhoso isso que acontece no nosso judiciário, entre aspas, sem comentários, eles atuam de forma criminosa. É esse o ponto, né? Sem mais delongas aqui, né? Não há muito mais o que dizer, né? Presto aqui meu repúdio ao TSE, que serve somente a um ato, né? E desejo cada vez mais melhora, né? Aliás, desejo melhoras ao presidente Bolsonaro, que tem passado por essa situação, né? Que a gente não deseja, né? Não deseja que ele venha passar por qualquer tipo de situação dessa mais complicada, né? Enfim, presto aqui meu repúdio ao TSE, né? E, logicamente, né? Desejo cada vez mais que o presidente saia dessa para melhor, né? Enfim, é isso. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, muito importante. O seu like, o seu compartilhamento. A minha garganta não tá legal, tô falando pouco, mas tô deixando mais com ele aqui para ele ir fechando o tempo aí com as coisas que tem que falar. Tá ok? Então inscreva-se e compartilhe, tá? O Rio de Janeiro tá quente e frio ao mesmo tempo, aí não é... Rio de Janeiro não é para amador, não. Então se inscreva e compartilhe. Vamos lá. Tem outra, né, pessoal? Eu também tenho que explicar aqui que há dois caminhos para a volta do Bolsonaro, né? Tem dois caminhos, né? Um passa pelo salvo-conduto pelo Congresso, né? E o outro passa pela mudança na composição do TSE, tá? São dois caminhos aqui, tá? São dois caminhos. A composição do TSE não será a mesma em 2026. Vamos seguindo aqui, ó. A Dilma voltou a esse assunto, né? Tá aqui, ó. Rosa Weber vota contra
ações que pedem fim de direitos políticos de Dilma, né? Quer dizer, voltou, né? Voltou a votação lá. Voltou a votação, é isso mesmo. Voltou a votação lá no STF para supostamente caçar. Eu sei que eles não vão caçar os direitos políticos da Dilma, né? Mas tá aqui, né, a notícia, né? A Rosa Weber votou contra ações que pedem fim de direitos políticos de Dilma, né? Manobra jurídica permitiu que a petista se candidatasse ao Senado. Revista Oeste, né? Deixa eu ver se tem mais alguma matéria aqui convergente com o assunto, né? Mas a Dilma voltou a ser assunto agora, pessoal. Resumidamente é isso. Enfim, vou me sustentar somente a essa matéria aqui, tá ok? Vou me sustentar. Mas tá ocorrendo lá a votação lá no STF pelos direitos políticos de Dilma, né? Revista Oeste. Pode mostrar a matéria e em seguida traremos as nossas opiniões. A matéria tá aqui, ó. Revista Oeste. Lá mandar um abraço pro pessoal da Revista Oeste, Augusto Nunes e companhia. Tá ok? Rosa Weber vota contra a ação do direito político da Dilma. Tá ok? Tá aqui, ó. Tá ok, meus amigos? Então, mais ou menos é isso. Eu vou te falar o seguinte. Ela tinha que ficar 8 anos sem ser eleita nada. Não podia nada. Mas uma manobra lá dele, primeiro foi que caçaram o mandato dela, mas não tiraram os direitos políticos dela, que tá tudo errado, tá fora da Constituição isso. E eu espero que ele seja revisto. Claro que não vou rever. Vão continuar do mesmo jeito que tá. Pode ver. Entendeu? Vou dizer, porque... Entendeu? Não vou nem falar aqui. Vou dizer, porque não pode. Entendeu? Aquele negócio tudo. Mas se fosse o Bolsonaro, não podia mesmo, entendeu? Então, é complicado. Entendeu? Vai lá. Exatamente, né? Lembrando, pessoal, que em 2016 a Dilma foi cassada. Ela foi cassada de forma constitucional, passou pelo Congresso, né? Então, não tem essa de que houve algum ato antidemocrático para afastar a Dilma. As pedaladas, na verdade, foram um dos motivos para o afastamento dela, que deveria não só ter sido afastada, mas ter sido presa. Ponto final. Né? Igual, ela deveria ter tido o destino que teve o Lula. Ela deveria ter tido o destino que teve o Lula, né? Que sequer deveria ser candidato. Né? Agora, ela se candidatou ao Senado. É o que diz aqui a matéria. Né? Manobra jurídica permitiu que a petista se candidatasse ao Senado. Né? Ela não foi eleita, né? Ela não está lá no Congresso. Né? Mas imagina se fosse. Seria lastimável. Né? Porque, assim, uma meba no Congresso, né? Já tem várias lá, né? Enfim, é complicado. Né? Mas é aquilo, né? De novo, o STF querendo mostrar seu lado, né? Seu viés de politicagem, né? Porque a esquerda não faz política, ela faz politicagem, atua de forma coletivista. Né? O que a esquerda quer é o que está sendo feito lá na Nicarágua, Cuba e Venezuela, né? Que são regimes antidemocráticos. A esquerda fala em democracia, só que ela apoia esses regimes totalitários pelo mundo. Não faz sentido nenhum, pessoal. Não faz sentido nenhum, ok? Não existe esquerda democrática. É esse o ponto, né? É só você comparar o Brasil com esses países totalitários pelo mundo. Olha o que está acontecendo lá na Nicarágua. Padres sendo presos. Vocês acham certo isso? O Lula é amigão do Ortega. O Lula é amigão do Ortega. O Lula é amigão do Putin. O Lula é amigão.
De quem? Maduro? Do Maduro. Se cogita sobre uma volta do Maduro ao Brasil. O Maduro deveria ir preso, junto com o Lula, né? Não é isso? Ou não? Tirem suas próprias conclusões. Eu acredito assim, que o Maduro deveria, igualmente ao Lula, né, estar preso. Ponto final. Não na política. 95% da população venezuelana se encontra na miséria. Muitos venezuelanos estão tendo que vir para o Brasil. Por quê? Não tem o que comer. Não tem o que comer, né? Os prejuízos acarretados na Venezuela são por conta do desgoverno que tem lá. Os prejuízos que estão se acumulando no Brasil é por conta do desgoverno daqui. É isso. O Lula, ele vive muito mais fora do Brasil do que propriamente esse país aqui. O Lula se preocupa muito mais com seus próprios interesses do que com o Brasil. O Lula, ele só se preocupa muito mais com a sua própria bolha do que propriamente com o Brasil. É esse o ponto. Esse desgoverno é ilegítimo, pessoal. Cadê os 60 milhões? Cadê os 60 milhões? Dizem que houve um protesto em frente ao hospital do Bolsonaro, lá, que ele estava lá, né? E foi fazer essa cirurgia com o médico lá, com a equipe médica de confiança dele, né? Enfim, que deseja melhora sempre para o presidente, né? Mas, assim, a Dilma, me surpreende que a Dilma tenha sido candidata ao Senado, pessoal. Tem muita coisa errada no Brasil, convenhamos, pessoal. Inflação alta, né? Desemprego nas alturas, juros altos. Inclusive o Roberto Campos Neto acaba sendo o calcanhar de Aquiles do Lula, né? O que o Lula reclama do Roberto Campos Neto não está no gibi. Por que será, não é mesmo? Por que será? Como é que se reduz os juros? Vamos lá? Aula aqui, pessoal. Aula aqui, como é que se reduz os juros? Vamos lá? Reduzindo o Estado. Reduzindo o Estado. Entendeu? Entendeu? Entenderam? Reduzindo o Estado. 38 ministérios. Como é que vai reduzir os juros assim, pessoal? Possível. Possível. Né? Então, o Roberto Campos Neto tem feito um ótimo trabalho. Um ótimo trabalho. Né? Um ótimo trabalho. Né? Contra fatos não há argumentos. Contra fatos não há argumentos. Né? Ele tem feito um ótimo trabalho. E outra, né? Ele tem atrapalhado esse desgoverno do PT. Né? Contra fatos não há argumentos. Né? É um absurdo que o STF não casse a Dilma, né? Porque ela deveria ter seus direitos cassados, afinal de contas. Faz um desserviço ao Brasil somente estando aqui, né? Um desserviço ao Brasil. Agora, a Dilma não está presa, né? O fato da Dilma não estar presa, isso já está errado, né? Porque ela cometeu diversos crimes, diversos. As pedaladas só foram um dos motivos pelos quais afastaram a Dilma. E outra, né, o processo que afastou a Dilma passou pelo Congresso, pessoal. Passou pelo Congresso. Não tem essa de falar que o regime militar foi um regime antidemocrático. Não tem isso, né, porque o regime militar no Brasil foi validado pelo Congresso. Né? Começou pelo Congresso antes. Tá? Começou pelo Congresso antes, né? Então não houve qualquer tipo de regime antidemocrático no Brasil entre 64 até 85, tá ok? Isso está na história, né? Isso está na história. Cabe a cada pessoa pesquisar, né? Enfim, eu entendo assim que a Dilma deveria ser presa pelos crimes que cometeu, né? E ela foi afastada em 2016, né?
mas ela cometeu diversos crimes antes mesmo de desgovernar o Brasil, na época do próprio regime militar. Exatamente. Ela assaltava bancos. A Dilma assaltava bancos. A Dilma assaltava bancos. Vocês não acham que isso é um crime? Tirem suas próprias conclusões, né? Não há muito mais o que dizer aqui, né? Ela assaltava bancos, né? Assaltava diversos bancos, né? Enfim, cometeu diversos crimes, né? Não só enquanto desgovernar o Brasil, mas no passado também. No passado também, ok? Então é um absurdo, né? É um absurdo que o STF não venha caçar a Dilma, né? Eles estão jogando para a plateia essa votação aqui. Essa que é a verdade. Estão jogando para a plateia. Para jogar no consciente popular assim, ela foi afastada assim, mas ela foi afastada de forma antidemocrática. Não, é uma vergonha, pessoal. Porque o processo pelo afastamento da Dilma passou pelo Congresso. Ok? E outra, ela deveria estar presa, né? Igual ao Lula. O que o Lula está fazendo na política? O Lula é um corrupto. O Lula não é um político. É esse o ponto. É esse o ponto. E a Dilma é esquerdista. A Dilma não faz crítica nenhuma ao regime da Venezuela, não faz crítica nenhuma ao regime de Cuba, também não faz nenhuma crítica ao regime lá da Nicarágua. Tirem suas próprias conclusões. E outra, ela também não faz crítica ao MST, que é um grupo criminoso, é um grupo clandestino, não tem CNPJ, tá ok? Então, resumidamente é isso, né? É um absurdo que a gente veja um cenário onde o judiciário não segue as leis, né? Enfim, é um absurdo, né? É um absurdo que a gente veja um cenário desse, né? Onde querem jogar para a plateia essa votação da Dilma, né? É uma votação politiqueira, entre outras palavras, né? Não vou me delongar muito mais aqui. Presto meu repúdio ao STF, né? E de novo, insisto nessa tecla. Eu acredito que tanto a Dilma quanto o Lula deveriam estarem presos, não soltos e pleiteando até mesmo cargos na política, né? Enfim, é isso, tá ok? Vamos aqui ao terceiro assunto? Isso, vamos lá. Peço seu like, peço o compartilhamento. Se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se nesse canal que porventura você estiver assistindo essa transmissão ao vivo, tá ok? Vamos aqui ao último tema dessa live. Prorrogação da CPMI é alvo de divergência. Vamos falar sobre a CPMI aqui, 8 de janeiro, né? Tá aqui, ó. Desgoverno tem interesse maior em relatório. Tem uma propaganda aqui, Pera um momento, propaganda. O desgoverno tem interesse maior em relatório. A oposição deseja aumentar tempo das investigações. Revista Oeste, tá ok, pessoal? Vamos seguindo aqui, ó. Relatora da CPMI. Relatora entre aspas, né? Relatora? É relatora? É só um questionamento aqui, é relatora? Relatora, entre aspas, CPMI do 8 de janeiro pede a acarreação entre Bolsonaro e Mauro Cid, né? De novo, Mauro Cid se no assunto aqui, né? Então tá aqui, né? A relatora... Não vou me delongar muito... Não vou me delongar aqui, né? Vista Pátria, né? Vamos seguindo aqui, ó, com uma outra matéria. Gestão, entre aspas, né? De Flávio Dino no Ministério da Justiça. Ministério da Justiça é colocado em xeque. Matéria aqui que está lá no portal do Alan Frutuoso, né? Então tá aqui, né? Vista Pátria, ok? São 3 matérias, né? Enfim, pode mostrar as matérias e seguir as nossas opiniões finais. Aqui é a matéria aqui, a primeira matéria que está na Revista Oeste aqui. Okay?
A segunda matéria, vamos lá. Destapado, meu amigo Alan Frutuoso. Relatório da CPMI do Rio de Janeiro. Mais outra. Gestão de Flávio Dino é um desastre, tá dizendo? Vamos lá. Então, gente, o que é que... Espera só um momento aqui, ó, que eu quero enviar aqui um salve para... Espera um momento aqui, ó. Para a Zilda Ferreira, né, que deixou uma mensagem aqui. Ela disse o seguinte: Deus te abençoe, Senhor. Bolsonaro, capitão força, né? Ela está desejando aqui forças ao presidente, melhora, né? Zilda Ferreira. Zilda Ferreira é meu sobrenome, hein? Vamos ver que nós somos parentes, tá? Então, meus amigos, inscreva-se, compartilhe e dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Estou fazendo um esforço aqui. A garganta não tá legal, tô tentando melhorar. Espero que esse final de semana, lá para segunda-feira, já volte a normalizar, entendeu? Então, o que é que eu tenho para falar sobre isso aqui, sobre isso aí do Flávio Dino? Flávio Dino é um desastre, entendeu? No Maranhão, no interior do Maranhão, é uma pobreza muito grande. Aliás, a cidade do Nordeste é uma vergonha ter esse tipo de governo. Maranhão, Piauí, Ceará e Bahia. Bahia, vamos lá, vamos para Bahia, que lá é tudo petista. Tem a pior educação, tem a pior segurança, tem tudo de pior ali na Bahia. Entendendo? Que deveria ser um estado rico, porque, infelizmente, lá é só PT, lá ninguém ganha eleição, só PT que ganha. Então, Flávio Dino Deus nos acuda, entendeu? Eu oro por esse cara, porque o final dele vai ser muito triste. Final que eu digo assim, triste não assim, porque ele se acha dono da verdade. Quando ele vai para falar, ele vai com ironia para as pessoas. Ele é um cara que faz ironia, não respeita as pessoas, entendeu? E o que é que acontece? Agora, o relatório, como eu acabei de falar agora há pouco, está sendo julgado lá no STF, que não é o fórum adequado para... Tem que ser primeira instância. Ninguém ali ter foro privilegiado. Então, meus amigos, é uma vergonha o que está acontecendo no nosso país. E eu culpo, uma parte de tudo isso aí, a nossa Forças Armadas, que é o Exército, né? Pegou aquelas pessoas dizendo que iria levar para tirar dali e, de repente, entregou de mão beijada para a Polícia Federal. E tu sabe como é que funciona a nossa Polícia Federal hoje. Eu não vou falar muita coisa. Como é que funciona? Eu acredito, vamos lá, eu acredito e respeito muito a Polícia Militar, porque a Polícia Militar, nós moramos no Rio de Janeiro, a gente sabe a situação do Rio de Janeiro. Entendeu? O cara sai para trabalhar, tem que esconder a farda, entendeu? Para não mostrar que ele é policial. Tu entendeu? Como é que ficou o Rio de Janeiro? E o Rio de Janeiro está uma vergonha. Nós não temos governador do estado, não temos prefeitura. O Rio de Janeiro está uma vergonha. Então isso aí, de quem é a culpa? Do STF, que não quer que a polícia atue, faça o seu trabalho. Não quer que a polícia faça o seu trabalho. E Rio de Janeiro, a geografia do Rio de Janeiro, eu vou falar para você que não mora no Rio de Janeiro, você não sabe. Mas é um prato cheio para coisa que não presta. Por quê? A geografia do Rio de Janeiro, ela é cheia de morro, tem muito morro. Muito morro. E o que acontece? Aí é prato cheio para os caras que querem fazer maldade, querem fazer coisas erradas, se esconder. Para ter uma ideia, que a maior parte do que está acontecendo no Rio de Janeiro, às vezes não é nem do Rio de Janeiro, é de fora. Teve muita gente de Belém, do Pará, que foram presos aqui. Inclusive, teve um assalto aqui numa joalheria aqui na Barra. É tudo de lá do Pará. Tá entendendo como é que é? Então, essa é a vida que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro. Você sai para trabalhar, não sabe se volta para casa. Porque a segurança nós não temos. Nós não temos, porque temos um governo fraco. E eu votei nesse cara, Cláudio Castro. Não votei nunca no Eduardo Paz, porque... Mas eu espero que nós tenhamos uma chance de ouro agora, em 2024. Botar um novo prefeito, no outro ano botar um novo governador, que não venha só para roubar o nosso estado, entendeu? E que mostre que o Rio de Janeiro é uma das maiores cidades mais lindas do mundo. Todo mundo que vem ao Brasil de fora, tem amigo meu que mora lá fora,
sempre vem aqui no Rio de Janeiro, sempre tem que vir no Rio de Janeiro. Se não vir no Rio de Janeiro, não vem no Brasil. Essa é a realidade. Então nós estamos passando por esse descontrole no Rio de Janeiro, descontrole da nossa polícia militar, dos nossos governantes, tá dizendo? Que não tem um pulso forte para resolver o negócio, para resolver o que tem que ser resolvido. Eu espero que o Braga Neto aí venha a ser prefeito aqui do Rio e a gente mudar essa história do Rio de Janeiro. Preciso mudar, gente. Preciso mudar, tá entendendo? Mudar para melhor, tá entendendo? É tanta coisa que acontece no Rio de Janeiro. E outra coisa, nós temos uma imprensa que faz um jogo sujo contra o povo. Olha que a Globo é do Rio de Janeiro, aqui do Rio, aqui do lado, aqui. Entendendo? Mas o dia que ela não fala mal do Rio de Janeiro, ela não ganha audiência. Tem que falar mal do Rio de Janeiro. Se vocês assistirem aqui um tal do RJTV, só fala mal do Rio de Janeiro. Entendeu? Só mal. Não fala bem do Rio de Janeiro. As coisas boas, o Rio de Janeiro tem a parte. Tem esse problema, mas do Rio de Janeiro é uma cidade linda. Cidade linda. Se você andar aqui, sair daqui da Barra, você tem Barra, Leblon, você tem Ipanema, você tem lá o Copacabana, aí você vai até o do Flamengo, e são praias lindíssimas. Então o Rio de Janeiro é uma cidade muito linda para se viver. Tem esse problema. Entendeu? Eu espero que as coisas mudem para melhor. Eu sempre falo para vocês, recebemos um país bom. E espero que nós podemos entregar esse país para os nossos netos, nossos filhos, melhor do que nós recebemos. Eu acho meio difícil. A coisa não anda muito bem, tá entendendo? Mas vamos ver como é que fica, tá entendendo? Agora, só a CPMI do 8 de janeiro estão sendo julgados lá em Brasília. O cara pega 17 anos, um cara que não sabe nem porque tá lá preso. E tá pegando 17 anos de cadeia, em regime fechado, em local inadequado, que não é ali. Tem que ser na primeira instância. O STF para julgar foro privilegiado. Entendeu? Então o que acontece no nosso país é isso. É vergonhoso. O dia 8 de janeiro. Tá entendendo? O relatório da CPMI já está pronto, né? Já estava pronto. Entendeu? Então, assim que escolhido a relatora, não é isso? A Lisiane Gama, que é aquela esquerdista que está lá, já botaram ela ali, não foi por acaso. Entendeu? E tem a conversa dela lá com G. Dias. Tem lá, eu quero Eles ver. Combinaram perguntas e respostas ali na CPMI. Isso. Vergonhoso, pessoal. Eles pensam que o povo é burro. O povo com a internet hoje é muito sábio. A população é muito sábia. Então a esquerda não quer que o povo saiba de nada. Quer continuar esquecendo. Vou dar Bolsa Família. Meu amigo, a melhor Bolsa Família que tem para as pessoas é emprego. E até hoje, o Lula e sua quadrilha não arrumaram nada de emprego para ninguém. Nada, não tem emprego. Você não tem emprego, as empresas querem contratar. Até porque eu faço serviço de uma grande empresa no Rio de Janeiro. A empresa não pode contratar, porque o governo não dá incentivo. Nós precisamos de 200 pessoas. E tem essas pessoas, mas a empresa não pode contratar, porque o governo não dá incentivo. Aí a gente sacrifica em pagar hora extra, em pagar outras coisas, quando essas horas extras poderia ser emprego para outras pessoas. Tu tá entendendo como é que tá vivendo, como é que tá as coisas? Então tá assim, ele não tem emprego até hoje. São 10 meses, são 9 meses de governo, eu vou botar 9 meses. Sem mostrar uma grande obra, emprego para as pessoas. O que está aí até hoje, ainda no momento, foi o que o Bolsonaro deixou. Até hoje, eu não sei quando ele vai começar a trabalhar, tá, não? Porque, na verdade, ele quer ser garotão. Quer ser garotão. Falou que tá um caminho de 35 anos. É uma namorada jovem, não, quer dizer. Então, gente, o que eu digo para vocês é o seguinte: o relatório, vou logo falar para vocês aqui. O relatório da CPMI vai ser uma vergonha para o nosso país. Vergonha, cara lavada. Já estava pronto. Vergonha, tá ok? O relatório já estava pronto. O relatório da CPMI já estava pronto assim que
o presidente do Senado escolheu a relatora. Aliás, o presidente, o presidente do Senado escolheu a relatora, né? Porque acaba passando pelo Pacheco, de uma forma ou de outra, qualquer tipo de conduta de comissão naquela casa, né? E é aquilo, né? É aquilo. A CPMI deveria ser uma arma da oposição, entendeu? Mas acabou sendo corrompida. Acabou sendo corrompida pelo desgoverno, né? A maioria hoje da composição na CPMI é composta justamente de esquerdistas, ao invés de opositores ao desgoverno do PT, né? O que acontece? O desgoverno do PT é um desgoverno esquerdista, né? Então, entre outras palavras, né, os parlamentares de oposição que, em sua boa parte, são de direita, né, acabaram não sendo protagonistas nessa comissão, né, o que está errado. Né? Eu tenho lá minhas críticas, eu tenho lá minhas divergências ao Eduardo Girão, né? Mas ele constatou esse fato há muito tempo, né? Olha que ele é um político, né, por assim dizer, né? Por assim dizer, que quer agradar todo mundo. Quem quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém, né? É o que diz o ditado, né? Quem quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém. Então, assim, por mais que eu tenho divergências ali com o Girão, ele atualmente é senador, né? Ele reconheceu que a CPMI está sendo orquestrada pelo desgoverno, porque a maioria dessa CPMI, né, a maioria dos políticos, por assim dizer, que estão nessa CPMI é governista, né? Governista, por assim dizer, né? Governista, por assim dizer. Então isso está errado. Isso já está errado. E outro, está havendo uma coletivização do julgamento dos atos do 8 de janeiro. Quem estava em frente ao QG jamais deveria ter sido preso. Ponto final. Ponto final. Tá? Quem estava em frente ao QG acabou sendo chafurdado, né? Vamos usar assim, ludibriado pelo Exército Brasileiro, né? É esse o ponto. Eu tenho vergonha dessas Forças Armadas, né? Que fizeram um crime de perfídia, né? Isso é condenável em outros países, inclusive. Perfídia, né? Perfídia. Se vocês não sabem, pesquisem, por favor, sobre perfídia, né? Eles cometeram esse crime no 8 de janeiro contra patriotas, né? Patriotas, né? Então, tem muita gente que foi presa de forma injusta, que, de novo, estava lá em frente ao QG. As manifestações em frente ao QG do Exército Brasileiro eram legítimas, iguais às manifestações em prol do presidente Bolsonaro, né, que ocorreram nos últimos tempos, principalmente em seu governo, né? E outra, né, as manifestações de direita, as manifestações pró-Bolsonaro sempre foram legítimas, pacíficas, né? Diferentemente das manifestações de esquerda que víamos no passado, né? É esse o ponto. Não eram manifestações, era um vandalismo, na verdade, né? A gente nunca pode considerar a palavra manifestação advinda da esquerda, somente advinda da direita. É esse o ponto. Direita não invade, quem invade é a MST, Quem invadiu o Congresso no 8 de janeiro está errado ou errada. É esse o ponto.
É esse o princípio de todas as coisas, né? É esse o princípio de todas as coisas. Agora, eu questiono aqui, faço o meu questionamento também, né? Por que que aquelas pessoas tiveram tanta facilidade de chegar onde chegaram? É só pararem e parar de raciocinar. É só vocês pararem e parar, ó, usarem a mente, entendeu? É isso. Por que que aquelas pessoas tiveram tanta facilidade de chegar onde chegaram? Né? Então houve uma complacência barra omissão por parte do desgoverno do PT. Naquelas invasões lá do 8 de janeiro. É esse o ponto. É esse o ponto, ok? Houve uma complacência. Né? A quem interessa também a não convocação de Flávio Dino para a CPMI. Eu acredito assim, a oposição fez certo em ir lá na PGR e pedir o afastamento desse, entre aspas, ministro. Porque se tem uma coisa que o Ministério da Justiça não faz, é justamente justiça. Capite? Capite? É esse o ponto. O que Flávio Dino tem feito naquele ministério é militância. É militância. É esse o ponto. É esse o ponto, ok? Então, enfim, eu não vou mais me delongar quanto ao assunto aqui, né? A Elisiane Gama. A Elisiane Gama jamais deveria estar na política, né? Ela deveria estar presa juntamente com Lula e Dilma. Afinal de contas, compõe ali uma quadrilha, né? A Elisiane Gama tem lado, ponto final. Ela está no mesmo lado que Pacheco, ela está do mesmo lado que Lindbergh, ela está do mesmo lado que todo PT, né? Toda aquela coisa. Tá do mesmo lado que o PT, né? É esse o ponto. É esse o ponto, né? Então, entre outras palavras, o relatório dessa CPMI já estava pronto desde a escolha dessa relatora, né? Entre aspas, né? Não há muito mais o que dizer. Eu acredito assim, a comissão quer reconvocar o Mauro Cid, sendo que o Mauro Cid não cometeu crime algum. Não cometeu crime algum. Qual crime que Mauro Cid cometeu? Há segredos entre Bolsonaro e Mauro Cid que levarão para o resto de suas vidas, né? Agora, houve um fato recente no qual o STF quis criar de uma suposta delação premiada do tenente-coronel. Foi isso que aconteceu, né? Nos últimos dias, né? No qual o STF tentou inventar uma delação premiada por parte de Mauro Cid. É essa a intenção do sistema. Né? De inventar uma delação premiada contra o Bolsonaro. Ponto final. Não há motivos para incriminar o Bolsonaro. É esse o ponto. Político honesto, diferentemente do Larápio, que é um corrupto. Cid Atibaia, Triplex. Eu poderia ficar a noite toda falando sobre a ficha corrida aqui, a ficha criminal do Lula, né? Mas os crimes estão lá expostos na Lava Jato, né? Inclusive o próprio STF é contra a Lava Jato, né? Por que será, né? Eu tenho lá minhas críticas a uma parte da Lava Jato, ao partidarismo, né, na verdade, né? Porque eles quiseram somente investigar o PT, mas não investigaram o PSDB também, porque o PSDB também é uma quadrilha. É só você ver a ficha de Aécio Neves, extensa. Também de Walter Delgatti, que foi preso agora, né?
foi preso agora e foi convocado para a CPMI, mentiu contra o Bolsonaro, fez todo aquele escarcéu. Enfim, vergonhoso, pessoal, vergonhoso, né? Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer isso, tá? Então, entre outras palavras, né? Não tenho muita esperança quanto a resultados dessa CPMI daqui para frente. Eu entendo assim, que a CPMI cumpriu o seu papel de ser inútil, porque não prendeu o Gonçalves Dias. Pois é. Né? Não prendeu o Flávio Dino. Para que serve CPMI? Assim, não serviu para muita coisa, né? A CPMI tem lado. A CPMI tem lado, entre outras palavras. Então, assim, estão fazendo dessa CPMI uma nova CPI da, entre aspas, pandemia. Isso. A esquerda fez naquela época lá, na CPI da tal pandemia, um escarcéu contra o Bolsonaro, né? Fez um escarcéu, fez toda aquela palhaçada. Que o Bolsonaro seria isso, seria aquilo. Mas me aponte qualquer ato antidemocrático por parte do Bolsonaro. Não tem. Não tem. Não tem. Então o sistema quer inventar qualquer tipo de crime que é inexistente por parte de Bolsonaro. Resumidamente, é isso, né? O Bolsonaro sequer estava no Brasil no dia 8 de janeiro, é preciso ressaltar isso aqui. Bolsonaro sequer estava no Brasil no 8 de janeiro. Mesma coisa a gente pode dizer do Anderson Torres. Essa história de ocultação de imóveis é tudo falácia, tudo uma mentira. É tudo uma mentira, né? Agora, acredita quem quer, né? Acredita quem quer. Assim, tanto o UOL, Globo, né? A Metrópolis, também tem lado. O SPTF se baseia na imprensa e a imprensa se baseia no SPTF. É assim que funciona. É assim que sempre funcionou o modus operandi no Brasil. É assim que sempre funcionou o modus operandi do Brasil. O modus operandi da esquerda, né? O Carlos Bolsonaro é muito ligeiro, rapaz. Muito ligeiro, ó. Entendeu? Muito ligeiro. Tem que tirar o chapéu pro Carlos Bolsonaro, ó. Parabéns mesmo. Ele tem feito um ótimo trabalho lá na vereança aqui, na verdade, do Rio de Janeiro, né? Inclusive, né? Combatendo, enfrentando essa esquerda torpe, né? Que não tem nenhum compromisso moral, né? Defende tudo que não presta. É esse o ponto, ok? Então, entre outras palavras, né? Presta aqui meu repúdio a essa Elisiane Gama, que sequer deveria estar na política, deveria estar preso, né? E não solta, no caso aqui, né? E, de novo, né? Direita não invade, pessoal. É preciso separar manifestação de invasão, né? Porque a todo momento que ele jogar para conta da direita o dia 8 de janeiro, sendo que, na verdade, aquilo de fato foram atos antidemocráticos, né? Foram atos antidemocráticos, mas as manifestações pró-Bolsonaro sempre foram cívicas, patrióticas e ordeiras. Sempre foram. É condenável o que aconteceu naquela invasão do dia 8. Ponto final. Agora, querer falar que aquilo é uma manifestação, gente, invasão é diferente de manifestação. Acorda, pô, acorda, entendeu? Acorda. Então é isso, presto aqui meu repúdio a Elisiane Gama, né? Presto aqui meu repúdio a esses esquerdistas que estão lá na comissão desse 8 de janeiro, né? Enfim,
a CPMI não foi muito útil. Eu entendo dessa forma, né? Há uma parcialidade sem procedente na conduta ali, né? Enfim, meus parabéns, né? Eu vou aqui deixar meus parabéns, mesmo assim, aos parlamentares de direita que fizeram uma representatividade do Brasil, né? Porque representar a direita é representar os valores patrióticos, representar o civismo, representar os valores bíblicos, né? Enfim, é isso. Resumidamente é isso, né? Prestar aqui meus parabéns aos deputados e senadores de direita que representaram os valores patrióticos no Senado Federal. E é isso. Tá ok, meus amigos? Então, hoje a live foi mais curta, porque eu não tô bem, não tá legal, tá indo mais. Espero que na segunda-feira a gente faça uma live melhor. Foi legal? Foi. Mas poderia ser melhor, porque a gente faz 1h30, 1h e pouquinho só. Então, obrigado aos inscritos, obrigado às pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais. Tem alguma coisa? Eu vou trazer aqui, pra gente complementar aqui, notícias finais, né? Aqui, ó, bomba, corregedoria do MPF vai de encontro a Dias Toffoli, diz que provas da Lava Jato são válidas. Então tá aqui, né? Terra Brasil Notícias, né? Notícia aqui, ó, informação de última hora, hein, pessoal? Presidente do Senado, por incrível que pareça, hein? Surpreendente. Mas o Pacheco não tem lado, hein? Eu acredito que ainda tem lado. Não vou cair nessa. Pacheco tá do lado do Lula. Vamos lá. Ok? Tá do lado do SPTF. Ok? Quero deixar claro aqui. Presidente do Senado apresenta PEC para criminalizar porte da erva verde lá, em qualquer quantidade. Tá ok? Brado Journal. E tá aqui também uma matéria do Sebastião, né? Que eu já citei aqui na live, né? Vossas Excelências são odiadas, diz advogado Sebastião Coelho. A rejeição a Lula subiu 4 pontos. 4 pontos, conexão política. Ok? Conexão política, rejeição a Lula subiu, pessoal. Subiu! Por que será, né? Por que será que a rejeição do Lula subiu? Por que será, não é mesmo? Só um questionamento aqui, ó. Tirem suas próprias conclusões, né? Vamos seguindo aqui, ó. O Careca lá e o André Mendonça discutiram durante o julgamento de réu do 8 de janeiro, né? Informação aqui, né? Eu vi essa discussão, foi até engraçada, né? Houve ali uma discussão entre o André Mendonça e o Careca lá, né? Vai vendo, Brasil, vai vendo. Vamos seguindo aqui, ó. Para Bolsonaro, o SPTF está se preparando para condenar Jair Bolsonaro, né? O senador comentou os julgamentos pela corte dos primeiros réus pelo 8 de janeiro. Matéria aqui do jornal Pleno News. Revista Oeste. Sérgio Cabral pede retirada da tornozeleira eletrônica. MPF opina a favor. Vai vendo, Brasil! Vai vendo, Brasil! Vergonhoso aqui, pessoal. Vergonhoso isso aqui. 400, Cabral, assim, ó. O Cabral é assim, com Lula. 400 anos assim. de prisão. Vai vendo, Brasil. A General Braga Neto vai depor na CPMI do 8 de janeiro, Brasil. Vai vendo, Brasil. Vou ver aqui mais alguma informação nova. PGR vai oferecer curso sobre... Isso aqui é vergonhoso também, pessoal. Isso aqui é só no Brasil. Brasil não é para amadores. PGR vai oferecer curso sobre democracia a réus do 8 de janeiro. Piada, pessoal. Piada, pessoal. Piada. Né? É só no Brasil mesmo, ok? General Braga Neto vai prestar depoimento à CPMI do 8 de janeiro, né? E novamente o agronegócio salvando o Brasil, né? O agronegócio garante superávit da balança comercial. Revista Oeste. Tá ok? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma informação nova, né?
essa live foi mais curta, né? Lembrando, pessoal, sempre temos live toda segunda, quarta e sexta por volta das 19 horas no horário de Brasília, ok? Tá aqui o MPF confirma. Piada, pessoal, piada. MPF confirma a legalidade de conduta da Lava Jato em provas da Odebrecht. Enfim. O MPF é assim, pra mim tem lado. Pra mim tem lado, é o lado da esquerda ali, tá ok? Tá aqui também, ó, a outra piada, hein? O SPTF promove o seminário de combate à desinformação. Vai vendo, Brasil. Vai vendo, Brasil. Combate o SPTF, o careca lá combate a desinformação. Piada, né, pessoal? Piada, né? Tirem suas próprias conclusões, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma informação nova, né, de última hora, né? Porque a política é muito dinâmica, né? Muito dinâmica. Bolsonaro sob fala de Flávio Dino em TAPF. Abre aspas. Que porcaria é essa? Fecha aspas. Ironizou. Ironia. Ironia do Bolsonaro aqui, né? Deixa eu ver aqui. Rapaz, aqui é outra piada por parte do judiciário brasileiro, né? Por falta de provas, TJRJ nega recurso do MP e mantém a absolvição de Sérgio Cabral. Piada, né? Piada, pode falar. Piada. Só nós que moramos no Rio de Janeiro sabemos que quem passou com esse Zé Ruela chamado Sérgio Cabral. Exatamente, né? Deixa eu ver se tem mais alguma informação nova, né? Mas a princípio a gente já vai encerrando essa live por aqui, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma informação nova. Enfim, peço seu like, peço seu compartilhamento. Se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se nesse canal, é muito importante, pessoal. A gente precisa levar cada vez mais as vozes de direita adiante, né? Quanto mais a gente levar a voz de direita adiante, melhor. Inclusive, quanto mais representatividade no Congresso Nacional de Direita, melhor também, tá ok? Então é isso. Meus amigos, vamos terminar essa live por aqui. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o Bolsonaro que está se recuperando. Voltamos na segunda-feira. Tenha um maravilhoso final de semana na presença do Senhor Jesus Cristo, porque esse sim é fiel. Um dia nós vamos prestar conta em todas as benéficas que você fez aqui nesse mundo. Se fez o bem, tenho certeza que será gratificante. Se fez o mal, você sentará lá para resolver por que você fez tanta maldade no teu coração tão ruim pelas pessoas. Entendeu? Nós não podemos ter coração ruim com as pessoas. Tem que respeitar as pessoas e o julgamento tem que ser justo. Não um julgamento apenas para querer aparecer na televisão. Voltamos na segunda-feira. Ó, informação aqui que está no jornal Cidade Online, recomendo, pessoal. Cidade Online, Javier Milei, o, entre aspas, Bolsonaro argentino, detona Lula em entrevista para o jornalista Tucker Carlson, tá ok? Recomendo essa matéria que está lá no jornal Cidade Online. Então é isso, vamos encerrando por aqui. Né? Voltamos na segunda-feira. Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Final de semana maravilhoso. Valeu. Em nome de Jesus. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo. Valeu. Um abraço, gente. Fique com Deus até segunda-feira. Boa noite a todos.